Capítulo 15. O jipe militar estacionou em frente ao prédio do IML. Os três, Delvecchio, César e Cantor, desceram e se espantaram com o alvoroço diante do instituto. César, em particular, estranhou mais que todos, pois estava acostumado a visitar o amigo Olavo quando queria mais detalhes de histórias macabras que ouvia nas ruas de amarração. Depois de atravessar o amontoado de cidadãos, chegaram ao portão de entrada guardado por soldados impecavelmente fardados. O trio conseguiu transpor a barreira sem muitas explicações. César, apesar do all-star, também vestia farda. Já Delvecchio e Cantor eram conhecidos por alguns dos militares que se encontravam dentro da área do IML. O que aconteceu aqui para juntar tanta gente? É o que estamos tentando descobrir, professor. Flashes de luz eram disparados por câmeras fotográficas. Peritos da polícia técnica fotografavam um corpo nu estendido no chão. Enquanto o professor ouvia um breve relatório do soldado, César aproximou-se do cadáver. Conhecia aquele homem. Conhecia aquele corpo morto. Era Tobias, o auxiliar do IML e amigo de Olavo. Enquanto ele lançava um olhar examinador sobre o corpo, os peritos foram para dentro do instituto. Percebeu mais flashes vindo de dentro. De repente, aquele momento pareceu espichar. Os segundos pareciam pesados e demorados. Era como se as coisas estivessem entrando em um efeito câmera lenta. Onde estava Olavo? O que os peritos fotografavam lá dentro? Cada passo levou uma eternidade para se completar. Estariam fotografando o corpo de seu amigo? Uma imagem formou-se em sua cabeça. Olavo, nu como Tobias, estirado no chão ladrilhado no piso térreo. Tentou se apressar. Havia gente saindo pela porta, impedindo sua passagem, impedindo sua visão. Teve que se arrastar para dentro da sala, empurrando soldados e espremendo-se contra policiais. O térreo estava cheio, mas não havia nenhum cadáver ali. Apenas certa movimentação no andar de cima. Subiu com a respiração carregada, o coração apertado. No andar superior havia menos gente e nenhum cadáver. Dentre as 6 pessoas que examinavam a sala, encontrou uma conhecida, Joel, o parceiro de trabalho de Olavo. Alguém recolhia as digitais do homem, outros espalhavam um aerossol por todos os lados. Quando César fez menção de deixar a escada e adentrar o andar de fato, foi barrado por um dos peritos. Fique aí, soldado, a gente ainda não periciou aqui em cima. Se precisar de você, a gente chama. Ô, Cezão, calma lá embaixo que eu já desço, berrou Joel, limpando os dedos em papel toalha. Você viu, o Olavo, ele não tá... Ele não morreu, não, eu acho. Pelo menos aqui ele não tá. Desce lá, eu já tô indo. Recomendou o conhecido, dessa vez em voz baixa. César retornou ao andar inferior. Delvecchio e o padre Alberto Cantor já haviam entrado e conversavam com os soldados. E então, professor, descobriram o motivo do alvoroço? Perguntou o rapaz. Essa história fica mais sinistra a cada instante que passa, comentou o Delvecchio. Parece que os 2 foragidos passaram por aqui, juntou o Cantor. Não me deixaram examinar o cadáver, mas tenho quase certeza de que ele foi morto por aqueles vampiros. Calma lá, padre, ainda não temos provas para considerá-los vampiros, reclamou o professor. Mas temos o suficiente para julgá-los assassinos desumanos, e isso me basta para considerá-los monstros bestiais. O Joel tá lá em cima. Ele é o tal amigo do IML? Interrompeu Delvecchio. Não, é o amigo do amigo. O Olavo não tá. Pensei que ia encontrá-lo morto lá dentro, Deus o livre. César benzeu-se. Acho que ele escapou desse ataque, ou sei lá como chamar. O rapaz deu um passo e quase escorregou. A neve que recobria o chão do pátio estava derretendo rapidamente, com o sol ainda fraco, beirando às 7 da manhã. Antes das 10, todo aquele amontoado de gelo estaria derretido. Os soldados que morreram ontem estão aqui? Não, alguns estão em Barraquinha, que também tem um IML. Mas a maioria teve de ser trasladada direto para Porto Alegre. São muitos, e o necrotério de Barraquinha não é tão grande assim. Apenas um está aqui no nosso necrotério. Segundo me informaram, está passando pela autópsia agora. Quem é ele? É o que morreu primeiro no ataque de ontem, continuou o professor. Mas sabe o que é mais estranho? Devia haver mais 3. Temos que examinar esse corpo, interrompeu o Cantor. Podemos esclarecer de vez nossas dúvidas. Vamos aproveitar nossas credenciais e forçá-los a nos mostrar. Concordo, padre. Vamos subir. Você vem, César? Claro. Quando se dirigiram para a escada, Joel desceu. Que bom que você está aqui, César.
Pelo jeito você também não viu o Olavo hoje. É, não vi. Ninguém encontrou nenhum rastro dele. A polícia tá achando que o cara tá aprontando alguma. Querem que a gente conte tudo o que sabe sobre ele. Falei que você também é bastante amigo dele. Vão querer te ouvir, mas escuta. Se você cruzar com o Olavo, pede pra ele ficar afastado daqui. Sugeriu Joel em tom de murmúrio. Na verdade, os bestas aí não têm ideia sequer do que aconteceu. Estão procurando um bode expiatório. Peraí. Entendi que o negócio é sério, mas querem um bode pra quê? Pros mortos, tchê? Que mortos? O que ele tá dizendo é o que eu ia te explicar quando o padre Alberto me cortou, explicou Del Vecchio. Segundo os soldados, alguém roubou os cadáveres das geladeiras. Havia lá 3 soldados e 3 civis. Aqueles 3 soldados mortos congelados no corredor, lembra? Eu fui chamado em casa. Tô há 3 dias afastado, com uma gripe dos diabos, ainda mais com esse frio maluco. Joel balançou a cabeça com um ar de quem procura entender uma situação complicada. Olavo não faria uma coisa dessas. Se alguém entrou aqui para roubar os cadáveres, para que precisou matar o Tobias? Eu não sei. Do Olavo ninguém sabe. Fugiu para onde? Perguntou César, como se pensasse em voz alta. Acho que fugiu dos invasores, não levou defunto nenhum. Eu olhei a papelada do dia a dia. Nenhum dos corpos estava liberado. Não há qualquer registro de traslado para a barraquinha. Nem havia um porquê. Já quanto aos 60 e tralalá soldados mortos ontem, aí sim, não teria a menor possibilidade de acomodá-los aqui. Lá em cima, com o Abreu, só tem cadáver de um soldado. Para nós, por enquanto, este é o cadáver mais importante. É imperativo que o examinemos antes de partir, determinou o padre, retomando sua excitação. Joel, você pode arranjar isso pra gente? Claro. Temos apenas que convencer os peritos a nos deixar entrar na sala de autópsia. Se o Abreu já terminou, podemos ter o resultado em primeira mão. O trio seguiu Joel escada acima. Conversaram com os peritos e, depois de alguma resistência, tiveram permissão para atravessar a sala e chegar à sala de autópsias. Joel seguia à frente. Empurrou uma porta dupla que dava para uma sala muito bem iluminada. Nenhum deles entrava pela primeira vez numa sala de autópsias, mas para alguns o ar sinistro persistia em agraciá-los com uma boa dose de receio. Dr. Abreu estava debruçado sobre um cadáver examinando-o bem de perto. Quando ergueu o rosto um pouco mais, viu os visitantes. Sem se incomodar, continuou com o seu curioso exame. E então, doutor, alguma conclusão? Indagou Joel. Ainda não. Tem um monte de coisas curiosas para colocar no relatório, mas nada concreto ainda. A única coisa de concreta para mim é que esse cara tá mortinho da Silva. Este aqui é o César, um amigo meu e amigão do Olavo. O doutor ergueu o braço, reverenciando o recém-conhecido sem tirar os olhos do cadáver. Este senhor é o professor Del Vecchio, da USPA, e este é o padre Cantor. O médico legista repetiu o gesto. Utilizando-se de óculos especiais, parecia bastante ocupado com o pescoço da vítima. Depois de quase 1 minuto de silêncio, chamou o quarteto. Olhem, venham cá. Querem ver uma coisa mais estranha? Os homens se aproximaram do cadáver do soldado. O defunto estava com os olhos e boca abertos, ratificando o clima sinistro aos visitantes. O legista acionou uma lâmpada arredondada sobre o morto, clareando-o completamente. Estão vendo essas perfurações? Os homens aproximaram-se para examinar. No meio do pescoço do cadáver havia 2 orifícios discretos e paralelos, levemente arroxeados. Nenhum traço de sangue ao redor, nenhum outro ferimento visível. Ao que tudo indicava, finalmente teriam de se render às suspeitas de padre Alberto Cantor, já que, teoricamente, conheciam apenas uma categoria de assassino, um tipo de criatura capaz de deixar ferimento tão característico. Se olharem bem, perceberão que há uma mancha em volta do pescoço. Verão nitidamente a marca de uma mão na garganta do soldado. Nessa área, a pele está ligeiramente queimada, mas não por fogo. Queimada como as folhas vegetais expostas ao frio intenso, machucada. E é quase certo que esta mesma mão seja responsável por esmigalhar a traqueia do rapaz. Apesar da visível frouxidão em seus lábios, mediante condições tão controversas da morte do indivíduo, sou praticamente obrigado a fazer mais exames antes de determinar a sua causa mortis. Asfixia? Hemorragia? Hemorragia? Indagou Joel. Hemorragia, sim. Havia apenas a 10ª parte de sangue em seu corpo, quando comparado ao de um adulto comum. O curioso é que existem apenas esses 2 buracos no pescoço sobre a jugular do rapaz. Segundo o relatório e as fotos da perícia, não foi encontrada nenhuma poça de sangue próxima ao cadáver, nem qualquer traço de sangue sobre sua pele. Usaram no rapaz uma arma muito eficaz. Nunca vi nada parecido antes. Não foi lâmina que o perfurou. Os lábios das feridas parecem compridos,
como uma mordida. Mas haveria sangue por todos os lados, não dá para entender. Passou a resmungar o doutor, procurando compreender aquelas sinistras perfurações. Troço esquisito mesmo. Pois prepare-se, doutor. Certamente encontrará mais marcas dessas por aí nos próximos dias, a começar por aquele infeliz lá no pátio, desabafou o cantor. Você conhece essas marcas, padre? Inquiriu o legista. Alberto Cantor limitou-se a consentir positivamente com a cabeça, dando as costas ao grupo e abandonando a sala de autópsias. Alguém pode me explicar o que o padre sabe? É uma história longa, doutor, uma história muito longa, disse Delvecchio, tentando pôr um fim ao encontro. Pois me conte. Ainda não tenho permissão para dizer nada, doutor, mas garanto que assim que puder, o senhor será um dos primeiros a me ouvir tagarelar. O médico legista assentiu com a cabeça enquanto cobria o cadáver com um lençol fino e apagava a luz circular. No meio do caminho para a barraquinha, às 7h10 da manhã, César resolveu encostar o jipe em uma lanchonete de beira de estrada. Precisava urinar, pois não se lembrava da última vez que o havia feito. Cantor e Delvecchio trataram de abastecer o estômago. Ambos pediram café e coxinhas gordurentas, com aparência de terem sido fritas havia 2 dias. Mas a fome era tanta que não se fizeram de rogados. Agora você acredita em mim? Ora, padre, agora eu acredito em tudo. Esse negócio está estranho demais. Ao verem César saindo do banheiro, pediram mais um salgado para o rapaz. Ao contrário do que imaginavam, César não se dirigiu ao balcão, afastando-se da lanchonete e rumando para o telefone público. Ocorrera-lhe uma ideia. Sempre que Olavo se metia em encrenca, corria para o mesmo lugar, a casa de Tiago. Digitou o número de telefone da casa e, depois de 7 toques, alguém atendeu. Ouviu a música monótona que anunciava a chamada a cobrar e identificou-se. A voz era do amigo, sonolenta, mas era ele. Olavo? O que aconteceu com você, homem? Que horas são? 7h15 da manhã. O que houve lá no IML? Eu tenho que voltar lá. Eu cheguei aqui lá pelas 5, sentei no sofá para esperar amanhecer e acabei dormindo. Deus do céu, que pesadelo. Não volta não. A polícia tá atrás de você. Polícia? Que merda é essa? Eu não tive nada a ver com aquelas coisas, não. Aquilo foi coisa do diabo. Eu tenho que ir pra lá, deixar tudo às claras. É melhor você ficar aí. Vou passar em barraquinha e logo volto pra casa. Aí a gente conversa com calma. Ah, Cezão, eu não posso ficar aqui, resmungou Olavo com voz cansada e sonolenta. Eu vi uma coisa ontem. Eu tenho que ir. Você não tem que ir a lugar algum. Demora umas 2 horas. Em 2 horas você não vai resolver nada. Eu posso te ajudar. Os mortos, cara. Os mortos levantaram sozinhos. Agora o tom de voz era algo aproximado do choroso. Como? Não sei, cara. Os mortos levantaram das gavetas. Foi a coisa mais estranha que eu já vi. Tenho certeza de que todos eles já estavam mortos. Eles começaram a se mexer, de repente. Aí levantaram e saíram andando como se fosse a coisa mais normal. Acho que é coisa daqueles demônios. Olha, eu tenho que ir. Volto rápido. Me espera aí, combinado? Eu espero. César desligou o telefone e voltou para o jipe, aguardando os companheiros. Olavo disse que os defuntos haviam revivido. Mas que coisa! Quantas coisas sombrias ainda estariam para acontecer? Vampiros e mortos-vivos? Até que ponto uma coisa estava ligada à outra? Certamente estavam. Amarração nunca fora uma cidade conhecida por acontecimentos inusitados, ainda mais desse tipo. César, impaciente, voltou para o balcão e viu que o professor e o padre participavam de uma conversa acalorada com os fregueses do boteco. Pelo que entendeu, falavam sobre um assassinato. Ninguém sabe nada até agora, e era um moço danado de valente, disse em voz alta um dos clientes, que dividia a mesa em uma garrafa de cerveja com mais 3 ocupantes. Aposto que foi vingança. Aquele cabra prendia tudo que era marginal que rodava nessas bandas. Ajuntou um segundo freguês com um sotaque nordestino e chapéu de palha na cabeça. Vai ver, um achou que já estava na hora de acertar as contas. O terceiro ocupante, um negro de boné com o logotipo da Caninha 51, limitava-se a balançar a cabeça concordando com os amigos de boteco. Quem morreu? Perguntou César. Um policial foi morto essa madrugada na delegacia, respondeu o padre. Eita, e não foi só isso não, seu menino, intrometeu-se o nordestino. O cabra, além de matar o policial, ainda entrou lá na parte onde prende os ladrões. Como é que chama mesmo? Carceragem, auxiliou o de boné da 51. Pois é, entrou nesse negócio e maltratou os pobres que estavam enjaulados lá. Vampiros, mortos-vivos e assassinatos. Os eventos sinistros cresciam a cada hora. Olha, padre e professor,
A conversa tá boa, mas a gente precisa sair voando daqui e resolver nossas pendências. Encontrei o meu amigo, o Olavo. O do IML? É, preciso encontrá-lo daqui a 2 horas, senão o cabeçudo vai fazer besteira. Vambora. O padre pagou as despesas e foi se ajuntar aos dois no jipe militar. César pisou fundo no acelerador, fazendo os pneus patinarem e arremessarem cascalhos no ar. Voltaram para a pista asfaltada, rodando em direção à barraquinha. Vocês acharam feia aquela história da delegacia? Indagou César aos 2 companheiros de viagem, e antes que respondessem, prosseguiu. Pois acabo de saber uma pior. Os 2 passageiros continuaram quietos. Meu amigo do ML, o Olavo, ele viu o que aconteceu com os mortos. Viu quem os roubou? Aí é que tá a coisa mais estranha, Del Vecchio. Ninguém roubou os defuntos. Como assim? Defuntos não se levantam e saem andando, soltou o professor, indignado. César encarou-o pelo retrovisor sem responder. Não fosse trágica a revelação que tinha a fazer, com certeza riria à beça daquela situação. Professor, depois do que vimos lá no IML, o senhor duvidaria de mais alguma anormalidade? Diga logo, homem. Não faça esse suspense, implorou o cantor. Os mortos, padre. Os mortos acordaram.